Agora, por último, chegou a caravana aí. Quem é que vai dizer para essa caravana chegou agora? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Obrigado, Deus. Agora, neste momento, eu quero chamar meu pastor para dar o melhor nesta noite. Esse é o céu do Senhor com Paulo nesta noite. Já quero agradecer a rica oportunidade nesta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Coríntios, capítulo 11, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tua vida, Espírito Santo. Meu Deus, como tu é lindo, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Tu mereces, papai, tu glória. Aleluia! Aleluia, Deus. Ah, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quero trazer um ensino da palavra, uma explicação, esclarecer alguns pontos sobre a Santa Ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Podem tomar vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus, amados. A salva de palmas, ela é bíblica. A palavra diz que se nós não bater palmas para Jesus, está tudo tranquilo. As árvores, elas vão bater. Se nós não louvar o nosso Deus, também está tranquilo. Os pássaros irão louvá-lo. E existem 4 querubins ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Está escrito também que se nós não clamar, está tranquilo. As pedras, elas irão clamar. Nós estamos diante de um texto muito lindo e muito poderoso, na qual, através das revelações do apóstolo Paulo, nós temos noção e dimensão acerca do que é a Santa Ceia. Jesus, ele explicou para os apóstolos, os discípulos, o que é a Santa Ceia. Ele pegou o pão, partiu, deu a cada um e disse: tomem, comem, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei estas coisas todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, ele pegou o cálice e deu para os seus discípulos e disse: tomem, bebam, porque este é o meu sangue no Novo Testamento, o meu sangue que é derramado para a remissão de muitos. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo também disse: em verdade vos digo que já não beberei do fruto da vide até que se cumpra no reino dos céus. Em Apocalipse capítulo 19 está escrito que os anjos irão bradar no mundo espiritual, dizendo:
Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eles já estão vestidos, e suas vestes são de linho fino, branco e puro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O apóstolo Paulo, ele mesmo declara: o que eu aprendi do próprio Senhor, eu também vos ensinei. Que na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, tendo dado graças, deu para os discípulos e disse: este é o meu corpo. O pão representa o corpo de Cristo. É muito sério a Santa Ceia, porém também é uma celebração, é um dia de festa, na qual fazemos em memória de Cristo e também recordamos que faremos isto até Jesus Cristo voltar, pois Jesus Cristo disse: façam isso até que eu volte, façam isto até que Ele venha. Então, a Santa Ceia, ela não está limitada ao presente, ela também abrange para o passado, em memória de Cristo, e também aponta para o futuro, até que Ele venha. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. É uma das ordenanças da parte de Jesus. A primeira ordenança é o batismo nas águas. Quando o cristão, ele se converte, ele recebe o Espírito Santo no seu coração, ele passa por um processo que Paulo chama de regeneração. Ali ele se tornou nova criatura e agora ele está vivendo em novidade de vida, e ele adentrou em um processo que chamamos de santificação, na qual a santificação é um processo de mortificação da sua carne. Um exemplo: o varão, ele aceitou Jesus, agora ele é uma nova criatura, porém amanhã ele vai sentir desejo de usar drogas, então ele vai ter que mortificar a sua carne, porque este desejo provém da carne. Ele vai ter que renunciar aos seus desejos. Isto se chama o processo de mortificação da carne. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Logo após ele se firma em Cristo, ele está apto a ceiar, ele começa a participar da mesa do Cordeiro, e ali ele começa a se alimentar do próprio corpo e do próprio sangue de Cristo. O corpo é a carne de Cristo, ou seja, quando você come este pão, parece ser até simples, mas neste pão, após a oração, ele se transforma na carne de Cristo, e a nossa carne, que é inclinada ao pecado, ela é substituída pela carne de Cristo, que é santa. Por isso que é muito importante. Tem pessoas que estão passando por guerras, tribulações na própria carne, e não conseguem vencer tribulações na própria mente. Por quê? Porque não leva a sério a ceia do Senhor, não é praticante, não é devoto, não está presente uma vez por mês. Os apóstolos, eles faziam culto e já ceiava. Nós fazemos uma vez por mês, e tem pessoas que ainda falta discernimento. Paulo nos ensina: vós tem que ter discernimento do corpo de Cristo. Temos que examinar a si mesmo se verdadeiramente estamos levando a sério a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é o cumprimento da lei. No tempo da lei existia a Páscoa, no original hebraico Pesach, que quer dizer passagem. Passagem de quê? Passagem do Egito, da escravidão egípcia, para a liberdade, rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Aquele povo, ele foi liberto pela própria mão poderosa de Deus. Deus enviou juízo sobre os egípcios. Disse para Moisés: Moisés, fala para o meu povo preparar um cordeiro ou cabrito de um ano macho, sem nenhuma deformidade, sem nenhuma mácula, e este cordeiro será morto, seu sangue será passado nos umbrais das portas. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todas as casas que não tiver sangue nos umbrais serão as casas dos egípcios, e eu mesmo matarei os primogênitos. Também matarei o primogênito que está sentado no trono de Faraó. E assim como Deus falou, aconteceu. E assim Deus também disse: vocês vão fazer isto perpetuamente, será um estatuto perpétuo. Farão isto em memória da libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Passa séculos, séculos e mais
séculos, e os hebreus, que se tornaram os israelitas, estavam na terra prometida e eles continuavam praticando a Páscoa. Mas de repente houve um tempo na qual um homem chamado João Batista estava às margens do rio Jordão. Ele olhou para um homem carpinteiro, um simples galileu, às margens do rio da Judeia, e ali ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, somente ele tira o pecado do mundo. Os judeus, eles praticavam a ceia, a Páscoa. Eles entenderam, ele é o Cordeiro. De repente, ele é batizado nas águas por João Batista. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, e é ouvido uma voz dos altos céus, na qual dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, andou sobre a terra. E ele, antes da sua morte, alguns dias antes da sua morte, no período da Páscoa, ele falou para Pedro e João: vá até um lugar, encontrará um jovem com um cântaro na mão. E neste jovem você vai dizer aonde o mestre vai passar a Páscoa, que ele vai nos apresentar um cenáculo mobilado. E ali eles foram e aconteceu. Porque Deus, ele é ontem, hoje e eternamente. Ele reina pelos séculos dos séculos dos séculos. Oh, aleluia! Que graça, Senhor, meu Deus. A arte da pregação, ela é muito maravilhosa. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Então ali, eles ceiaram. Aleluia, Deus. Eram discípulos. Eles serviam a Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles já tinham renunciado tudo. Judas inventou de ceiar. Estavam na mesa. De repente, Jesus olha para Judas, dá para ele um pedaço molhado. Quando ele come, Satanás enche o coração de Judas. Jesus olha para Judas e fala: o que tu queres fazer, o que tu tens que fazer, vai depressa. E ali Judas saiu da mesa, porque na mesa do Cordeiro não tem lugar para traidores, não tem lugar para quem quer vender Jesus, só tem lugar para discípulos devotos. Havia pecadores, mas pecadores salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. É para nós, os impuros, os pecadores, os enfermos. Jesus veio para nós, os traficantes, as prostitutas, aqueles que estavam nas sombras da noite, aqueles que estavam na droga, na bebida, no álcool, na prostituição. É para nós. Jesus veio para nós e abriu a porta da graça para nós. E todos nós temos que ser praticantes da Santa Ceia do Senhor. Eles cumpriam a lei, a Páscoa. De repente Jesus disse, no tempo da Páscoa, Jesus disse: façam isto em memória de mim. Então hoje nós não estamos mais praticando a Páscoa. Hoje nós praticamos a Santa Ceia do Senhor, que é o cumprimento da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Não existe coelho, não existe chocolate na Bíblia. Existe o sangue do Cordeiro descendo pela cruz. E João vendo uma perfuração no lado de Jesus, descendo água e sangue. E João escreveu: se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez na terra, creio eu que nenhum livro caberia todas as obras que o Nazareno fez. Ele é grande e poderoso. A igreja primitiva é a igreja padrão, é a igreja modelo para nós. Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus em uma só pregação, cheio do Espírito Santo. De repente, eles começam a fazer cultos. Está escrito no livro, que é um livro histórico, Atos dos Apóstolos, mas nós percebemos que é Atos do Espírito Santo. E ali está escrito: e eles estavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que partir do pão é este? A igreja primitiva estava praticando as ordenanças de Jesus, que era participar da Santa Ceia do Senhor. Eles partiam o pão e eles se lembravam: o pão é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Está escrito na
corpo, Jesus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores, tudo isso para edificação do corpo de Cristo. Todos nós que pregamos a palavra é para transmitir conhecimento, porque é através do conhecimento que o corpo de Cristo se edifica. Está escrito em Oséias: o meu povo se destrói, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos que ficaram em casa na sua zona de conforto e não vieram participar da santa ceia do Senhor? Nós estamos aqui, então eu quero te dizer parabéns. O céu te parabeniza, os anjos batem palma para você, porque verdadeiramente você está fazendo parte do corpo de Cristo. Hoje existe uma ideologia dos desigrejados. Eu não vou para a igreja, o pastor é ladrão, só quer dízimo, os irmãos só ficam olhando e julgando uns aos outros. Eu prefiro ficar em casa orando, lendo a Bíblia. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aquela igreja não é igreja, é apenas um prédio de tijolos. Eles falam isto, mas eles não estão fazendo parte do corpo de Cristo. João, o homem que mesmo se chamou de o discípulo amado, ele escreve nas suas cartas às igrejas: vós, se não estiverdes em comunhão uns com os outros, vós estão em trevas. Mas se verdadeiramente estiver em comunhão uns com os outros, verdadeiramente estão na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É Bíblia. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele mesmo escreve: não deixeis vossas congregações, como é costume de alguns, sabendo que se aproxima aquele dia. Que dia? Dia com D maiúsculo. Aqui agora eu teria que adentrar na escatologia, nas últimas coisas. Mas aquele dia representa o quê? Arrebatamento da igreja, 7 anos de grande tribulação, representa o anticristo, representa os selos, taças, trombetas, fogos sobre a terra. Tudo isso está incluído na palavra dia na Bíblia. Quando você lê nas epístolas dia com D maiúsculo, se lembre, representa muitas coisas na qual estão descritas no livro do Apocalipse. Diga glória a Deus. Paulo ele nos ensina: examinai-vos a vós mesmos. Na Páscoa do Antigo Testamento, eles passavam 7 dias antes de ceiar, não tendo fermento em vossas casas, comendo somente pães asmos sem fermento. O que é que simboliza o fermento? Paulo nos ensina. O fermento simboliza o crescimento mundano. O fermento simboliza o pecado. Então a ceia é para salvos. A ceia é para quem se prepara. A ceia é para quem se santifica. A ceia é para quem chega no culto pronto para ceiar, já cheio do Espírito Santo. Ele não chega na igreja analisando se Deus está ou se Deus não está. Ele já chega com a presença de Deus, faminto, porque Jesus disse: todo aquele que tem fome e todo aquele que tem sede, eu mesmo vos saciarei. A ceia é muito importante. Tem pessoas que não levam muito a sério. Tem pessoas que estão em abrasamento e fornicação porque o outro cônjuge não quer se casar. Uma irmã, ela me contou um testemunho. Ela disse que chegou o companheiro dela na época e ela disse: se tu não se casar comigo, nós vamos se separar, porque eu não quero ir para o inferno. Aquele homem olhou para um lado, olhou para o outro, dormiu, acordou no outro dia, chegou para ela e falou: vamos lá no cartório. Tem pessoas que não levam a sério. Temos respaldo bíblico para levar a sério? Temos. Jesus disse: se vós não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em si mesmo. Mas todo aquele que se alimentar do meu pão e se alimentar do meu sangue, este sim terá vida eterna. João, capítulo 6, capítulo 7, ele começa a explicar. De repente Jesus chega em uma pregação para mais de 10 mil pessoas, 5 mil eram somente homens. Ele olha para o discípulo e fala: o que é que nós vamos fazer? Estão com fome. Filipe diz: nós não temos dinheiro. Jesus sorri, provando Filipe, já viu que Filipe não tinha fé. Chegou uma criança para o
5 pães e 2 peixes. Jesus disse: manda eles se sentar em 50 e 50, porque vocês vão ver a provisão de Deus. Todos eles se alimentam, sobeja e ainda sobra 12 cestos. Não sei como surgiu outros cestos, era somente um. Então ali eles começam a ir atrás de Jesus, famintos, mas querendo pão. Na mente deles era um pão material, mas Jesus queria ensinar para eles que era o próprio Jesus que tinha enviado maná para o povo que estava no deserto. Eles não entenderam, eram cristãos carnais. Então ali eles chegam para Jesus no outro dia e falam: como que nós vamos fazer as obras que tu faz? Tu multiplica pães, como é que nós vamos fazer isso? Também queremos abrir padaria. Ilustração. E ali Jesus olha para ele e fala: a obra de Deus é esta, que creiam em mim, o único. Não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E ali eles falam: Moisés fez maná desceu do céu. Qual é o sinal que tu vai fazer? Jesus olha para eles e fala: não foi Moisés. Eles idolatravam Moisés. Eles falam: não foi Moisés que fez maná descer do céu. Quem fez maná descer do céu foi o próprio Deus. E em verdade vos digo que eu sou o pão que desceu do céu. Jesus olha para eles e fala: se vocês não comerdes do meu pão e não beberdes do meu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas o pão que eu vos darei, ele falando da ceia, o pão que eu vos darei, que é o meu corpo, vocês que se alimentarem jamais morrerão. Porque a vontade do meu Pai é esta: que todo aquele que vier a mim, de forma nenhuma o lançarei fora, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem se alimentar de mim viverá por mim, assim também como eu vivo do meu Pai. A ceia é uma demonstração que você se alimenta espiritualmente de Jesus. A ceia é um sinal que você entendeu as revelações da Bíblia e que nada mais importa para você a não ser obedecer a palavra de Deus. A ceia é um sinal que Jesus está voltando e você está em busca de ser salvo, de ser arrebatado, na qual é de seu corpo abatido, cheio de enfermidades, gastrite, úlceras e nódulos. Ele será transformado em um corpo de glória, transformado, e tem mais: você ainda receberá uma coroa de justiça, uma coroa da vitória. E para os pastores, Pedro falou: para vocês existe uma coroa da alegria. Oh, aleluia! Esses dias eu estava lendo a Bíblia e ali eu obtive uma interpretação que eu ainda não tinha. Porque a Bíblia é assim: você lê 100 vezes e 100 vezes você absorve novos conhecimentos. E ali eu lendo a Bíblia, Paulo estava falando sobre as obras. Obras de prata, obras de ouro e obras de pedras preciosas. Tais obras passarão pelo fogo no céu e serão aprovadas, porque ouro, prata e pedras preciosas não são queimadas, mas purificadas quando passam pelo fogo. E ali Paulo, ele ensina: eu edifiquei um edifício, e este edifício tem como base, tem como fundamento Cristo. Por isso que a obra vai ser de prata, de ouro e pedras preciosas. Se verdadeiramente no seu coração você buscar a Deus e praticar boas obras com a intenção de fazer para Cristo, de glorificar a Cristo verdadeiramente, você no arrebatamento da igreja, você vai direto para o tribunal de Cristo, e ali você será recompensado pelas obras feitas na terra. Até mesmo uma pobre viúva que viu um evangelista passando no sol quente com a Bíblia na mão, ninguém dava nada para ele. Aquela mulher: ei, Senhor, vem aqui. Aquele homem vai até ela e ela diz: bebe aqui um copo de água. Está escrito, Jesus mesmo disse: todo aquele que der um copo de água para um discípulo, por ser meu discípulo, em verdade vos digo,
que não ficarão sem o seu galardão. Todo aquele que der um copo de água para um profeta, por ser profeta, também receberá galardão de profeta. Jesus disse: todo aquele que receber aquele que eu enviei, também recebe a mim. E todo aquele que recebe a mim, também recebe o meu Pai. Por isso que é muito importante nós termos conhecimento bíblico. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, formamos a igreja do Senhor. E é por isso que nós temos que estar em comunhão, na Santa Ceia, nas atividades da igreja, mulheres, círculo de oração. E ali, sendo praticantes, obedecendo os pastores, porque está escrito: obedecei vossos pastores, porque velam por vossas almas. Se eles fazerem a obra gemendo, não vos será útil. Pedro está falando para a igreja. Se o pastor faz a obra sofrendo, não vai ser útil para a igreja, porque a igreja também vai prestar contas por ser um fardo para o próprio pastor. É incrível como isso não é muito dito, mas está na palavra. Mas também está escrito que nós temos que estar em comunhão, nós temos que amar uns aos outros, temos que exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, carregar o fardo uns aos outros, perdoar uns aos outros, estar sempre em mútuo consentimento uns aos outros e também repreender uns aos outros. É por isso que Jesus ele pega um pão e desse pão, um pão, ele reparte um pedaço para cada um dos que estão na mesa. Porque Jesus está dizendo: vocês são o meu corpo, e eu estou incumbido da responsabilidade de alimentar vocês, que estão em comunhão. Comam e bebam, e façam isto, até que eu venha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É muito maravilhosa a palavra de Deus. Quando nós estivermos diante de Jesus, está escrito que ali haverá uma grande mesa. Nesta mesa, no céu, estará sentado Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram salvos não pela obediência da lei, porque ninguém conseguiu obedecer à lei, por isso que Jesus veio. Mas eles foram salvos pela fé. São eles que estavam no seio de Abraão. E ali nesta mesa, Jesus diz também que virão muitos do Oriente e do Ocidente, se assentarão nesta mesa. E ali está escrito que é o próprio Jesus que vai servir. É muito interessante que nós venhamos a ter conhecimento que Jesus, sendo o Senhor dos senhores, mesmo no céu, Ele continua sendo servo. Ele demonstra a sua humildade inefável e eterna. Todos nós que praticamos a Santa Ceia do Senhor, temos que ter discernimento que Jesus, como nosso Senhor, nós estamos debaixo do seu senhorio. Temos que manter a humildade. Todos nós que estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós temos que entender que a ofensa é uma desconexão entre você e Deus. Por mais que alguém te dê um tapa na sua cara, do lado esquerdo, infelizmente, para mim e para você, Jesus disse: vire o lado direito. Jesus também diz: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, falai bem daqueles que falam mal de vocês, para que o Pai seja glorificado. Porque Deus, sendo Deus, Ele envia chuvas, tanto para os bons quanto para os maus, tanto para os injustos quanto para os justos. Quanto a palavra de Deus, ela diz: examinai-vos a vós mesmos, porque muitos estão fracos e doentes. Algumas pessoas, elas estão praticando imoralidade sexual, estão em abrasamento, estão falando palavras torpes, palavrão constantemente, e nem tem constrangimento de mudar. Elas chegam diante da Santa Ceia, o pastor, ele prega uma palavra de exortação, a pessoa é constrangida pelo Espírito Santo, e ela vai e reconcilia, e ela passa a estar apta para ceiar. Mas o problema é que no outro mês acontece a mesma coisa, e no outro mês a mesma coisa, e no outro mês a mesma coisa. Esta
Esta pessoa ela está dizendo: se Jesus voltar agora, eu não estou pronto. Eu posso falar a Bíblia para você? Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será a hora que o Filho do Homem há de vir. É como um homem que vai para longe da sua casa e deixa seus servos cuidando da casa. E quando ele volta, ele pega os servos. Alguns pensam: o meu Senhor tarde virá, e começam a beber e a comer com os incrédulos. E ali, quando o Senhor volta, este servo não está pronto, não estava praticando a responsabilidade a ele que foi dada. Jesus disse que este será lançado nas trevas exteriores, aonde há ranger de dentes e pranto, e ali é trevas, e ali é o lugar dos hipócritas. É muito importante que nós venhamos a levar a Bíblia a sério. Paulo, ele nos ensina: fujam da mentira, despojai-vos do velho homem. João também, no final do livro do Apocalipse, ele escreve: todo aquele que ama e pratica mentira não adentrará no reino dos céus. Todo aquele que se associa com a feitiçaria não adentrará no reino dos céus. Todo aquele que é idólatra. Por que é idolatria? Um exemplo é aquela pessoa que não consegue largar o celular. O celular se tornou o ídolo dela. É aquele flamenguista que quando faz gol ele grita gol, pula, cai, mas quando chega na igreja ele não tem coragem de abrir a boca. Vão prestar contas porque tem timidez. Estão envergonhados de abrir a boca e dar glória a Deus. Mas quando estão nas suas casas, quando um time de futebol ganha, é churrasco, é festa, chama os amigos. Tem um amigo que bebe uma cervejinha, está tudo bem. Não tem nada a ver, mas na Bíblia está escrito: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Está na Bíblia. Por isso que são poucos que irão ser escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Pastor, o senhor está transmitindo uma sensação de santarrão. Meu irmão, você não sabe o quanto que eu choro na presença de Deus, para Deus me mudar. Você não sabe o tanto que eu busco me transformar de dentro para fora, porque essas verdades bíblicas é como uma espada que afia e me fere constantemente no meu interior, porque tudo que eu estou pregando para você é algo que o próprio Deus pessoalmente me fala. Ele diz: abre a Bíblia, e quando eu começo a ler a Bíblia, eu percebo que eu pequei, peço perdão para Ele, e está escrito: aquele que confessa o seu pecado e deixa, este sim alcançará misericórdia, mas aquele que endurece o seu coração, este cairá no mal. Tem pessoas que pecam, ainda não senti de Deus de aceitar Jesus, mas Deus tem de misericórdia de mim. Pastor, eu sempre digo: Deus tem de misericórdia de mim. Meu amigo, no inferno, o rico, na parábola do rico e Lázaro, o rico estava clamando: Abraão, tem de misericórdia de mim. Você vai permanecer com esta oração, ou você vai praticar o que o sábio Salomão nos ensinou? Aquele que confessa e deixa, este sim alcançará misericórdia. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Convido a todos a se porem sobre seus pés, em nome do Senhor Jesus. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. E levem a sério as coisas do nosso Deus. Estamos apenas buscando a ser fiel ao que está escrito na Bíblia. O lema desse ministério é fidelidade à palavra de Deus. Eu gostaria de pregar para você um consolo
Tem pessoas aqui que estão com o coração bem pequenininho, de tanto sofrimento e aflição. Eu gostaria de dizer para você que Deus é amor e perdão, e que está tudo bem. Eu gostaria de entregar uma profecia que Deus vai abrir uma porta para você. Gostaria. Mas eu busco praticar obras que serão avaliadas como prata, ouro e pedras preciosas. E esta palavra é que vai levar vocês à eternidade. É esta palavra que vai fazer com que vocês alcancem a vida eterna. Houve uma pessoa na qual nós sempre ensinávamos, e ela não levava a sério nossos ensinos. Até que um dia nós oramos nela, e ela ficou possessa. Agora imagina se essa pessoa morre com esse demônio dela. Se ela tivesse ouvido as palavras do pastor, nós iríamos orar nela, para ela se encher do Espírito Santo, não para o demônio sair dela. Por que que em muitos cultos sempre os demônios estão saindo das mesmas pessoas? Infelizmente, porque as pessoas pensam que o que está escrito na Bíblia não é tão sério. E é sério, igreja. A palavra de Deus é séria. Eu não vou fazer o apelo e você vai dizer para si mesmo: não estou sentindo no meu coração. Isso não é bíblico. Está escrito na Bíblia: examinai-vos a vós mesmo pela razão. O Espírito Santo te convenceu pela palavra, você examinou, sabe que não está adequado à Bíblia. Não espere sentir. Deus já mostrou pela sua palavra que você precisa renovar sua aliança. Pedro, pregando para a multidão, ganhou 3.000 almas. Sabe como era a pregação? Arrependam-se de vossos pecados e recebereis o perdão e sereis batizados nas águas. Então a mesma palavra eu prego para você: arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus é o perdão. Se reconcilie, renove vossas alianças, se consertam com Deus e recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo. Existe alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor, que vai vencer a timidez e vai mostrar para o inferno que verdadeiramente é necessário se consertar com Deus? Haverá uma festa no céu, e raiva e gritos no inferno. Cadê você que deseja se reconciliar com o seu Deus? Vença a timidez. Vença a timidez. Cadê você que deseja se reconciliar esta noite? Não seja tímido. Está escrito na Bíblia: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Seja ousado. Receba o espírito de ousadia. Cadê você que vai se reconciliar com Jesus esta noite e vai receber o renovo do Espírito Santo para andar verdadeiramente em santidade? Tem pessoas que estão com os pés presos. Vençam esta barreira. Vença esta barreira. Jesus Cristo está chamando a senhora
Edileuza para viver em santidade com Ele. Porque senão vai ser gerada uma enfermidade dentro da senhora. Porque espíritos malignos têm muita sede da sua alma e já tem tocado o seu corpo e a senhora já tem sentido dores. Deus está chamando a senhora porque Ele quer ter intimidade com a senhora. Deus está chamando a senhora para viver uma vida de oração, de santidade. Mas ninguém, estão todos aptos a ceiar. Todos que vão ceiar estão bem com Deus. Deus olhos, Ele é apaixonado. Todos os outros amores, todos os outros amores. Em nome de Jesus, toda corrente das trevas que quer segurar o povo a se reconciliar com Deus, vai quebrando no mundo espiritual toda corrente do inferno, todo espírito maligno. Eu dou uma ordem no mundo espiritual: vão saindo em nome de Jesus, vão saindo em nome de Jesus. Pode me queimar, papai, com teu fogo santo, papai. Queima, papai, nossos corações das Glória a Deus. Todos que estão aqui, repita junto comigo: Senhor Jesus, nesta noite, te peço perdão pelas minhas falhas. Recebe meu conserto contigo. Que eu seja morada do teu Espírito e me ajuda a prosseguir. Amém. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Eu quero estar convidando todos aqueles que irão prestar serviços na Santa Ceia do Senhor, convidar nosso amigo Pastor Renato para estar junto conosco aqui na mesa, Pastor Israel, em nome do Senhor Jesus, e todos aqueles que irão prestar serviços na Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor.
Todos que irão ceiar estão aptos a ceiar. Vou perguntar novamente. Se alguém quiser renovar a aliança, é ceia agora, tá bom? Estão todos aptos? Glória ao Senhor Jesus. Amém. Queremos iniciar a lavagem das mãos, simbolizando a lavagem que o Espírito Santo faz em nós. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, ele graça Deus te dá. Vem comigo a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Pedro hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Eis discípulos ao voltar, sem os peixes ao apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia em prol, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia aqui. Glória a Deus. Convido a todos a se porem sobre seus pés para que venhamos a folhear a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Convido os pastores a pegar os pães sem fermento para a oração, na qual, a partir da oração, os pães sem fermento se converterão no corpo, na carne de Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, te apresentamos, meu Pai, em memória de Ti mesmo, estes pães asmos, meu Pai, sem fermento, e te pedimos que a partir de agora ele se converta na Tua carne, papai, e todo aquele que se alimentar dele, meu Pai, será cheio da Tua presença, será alimentado, papai, será confirmado a membresia do Teu corpo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Podem servir. Aqueles que vão ceiar, permaneçam de pé. Quem não vai ceiar, pode tomar seus assentos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que dá graça
Glória a Deus. Todos que ceiam, pegaram. Em nome de Jesus, podemos se alimentar. Aleluia, Deus. Papai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Oh, Rei da Glória. Soberano Deus, eterno Pai, enche, meu Pai, esta varoa, este varão da tua presença, meu Deus. Jesus, esteja conosco e abre os céus sobre nós. O imando rico, e nicolahá. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, igreja. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Alimenta o teu corpo, Jesus. Alimenta o teu corpo, Jesus. Perdoa, papai, nossas fraquezas, nossos pecados, papai. Nos lava, meu Pai, com tua água viva, com teu sangue carmesim. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Bem-vindo. Convido a igreja a se pôr sobre seus pés novamente. Aleluia. Para que venhamos a desfrutar do fruto da vide. 1 Coríntios, capítulo 11, Glória a Deus. versículo 25, Aleluia. está escrito: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Convido os pastores a alçar o fruto da vide, para que venhamos a orar. Convido a igreja a estender vossas mãos para a oração em nome de Jesus. Ele está na casa, lamando e calabaço e calahá. Espírito do vivo Deus, Jesus Cristo, Jeová, te apresentamos esse fruto da vide esta noite, para que a partir de agora ele se converta no sangue de Cristo, para que nós venhamos a estar prontos para o arrebatamento da igreja, para que venhamos a beber e receber a vida eterna no teu sangue carmesim, em nome do Senhor Jesus. Podem servir a noiva do Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celeste
faro, em nome de Jesus, o fruto da vide, o suco de uva, em nome de Jesus, podemos beber. Obrigado, Deus. Eis aí a tua igreja, Jesus. Eis aí a tua igreja, Jesus. Eis aí a tua igreja, Jesus. Vai abençoando, papai, o teu povo. Vai derramando a tua graça, papai, no meio desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta varoa que está com esta enfermidade, em nome de Jesus, vai desaparecendo agora esta enfermidade desta varoa. Olha aí o fogo santo do Senhor consumindo a enfermidade, varoa. Sai diabetes, sai gastrite, sai úlcera, em nome de Jesus. Fraqueza nos ossos, fraqueza nos músculos, cegueira, surdez, queda de cabelo, em nome de Jesus. Toda sorte de enfermidade seja rompida agora no corpo de Cristo, agora. O Senhor Jesus está no meio da igreja, glorifica Ele, igreja, glorifica o Rei da Glória, glorifica o Rei da Glória. Quanto mais você der glória, mais Ele derrama glória sobre nós, glorifica. Fala em línguas estranhas, olha o batismo do Espírito Santo aí. Você que não fala em línguas ainda, começa a dar glória a Deus, começa a dar glória a Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. E minhas mãos passeiam em muitos corações e atentaram para a minha palavra e a receberam. O irmão do Icão, abraço e de Calahá. Aí irei fazer muitas coisas neste lugar, e naquele lugar que muitos não dão nada. Mão do Icão, abraço e de Calahá. Meu nome será glorificado nestes dois lugares, nesta cidade. O irmão do Icão, abraço e de Calahá. Irei povoar, mão do Icão, abraço e de Calahá. As cadeiras vazias, almas se assentaram nelas sedentas pela minha palavra. O irmão do Icalabaço e de Calahá. Curarei muitos aqui e lá, expulsarei demônios. Meus servos fazem a minha obra e eu abençoo aqueles que cuidam das minhas coisas. Aleluia! Todos fiquem de pé para nós fazer uma última oração, para nós encerrar o culto. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia,